Você já parou para pensar no que realmente significa deixar uma herança? Às vezes, o maior presente que alguém pode nos deixar não está dentro de um cofre, não tem valor em dinheiro e não pode ser tocado com as mãos. A história que você está prestes a conhecer é sobre Rosa, uma jovem viúva de apenas 28 anos que perdeu tudo da noite para o dia. Com 4 filhos pequenos para criar sozinha, sendo o mais novo ainda um bebê de colo, ela recebeu uma ordem estranha do marido falecido: mudar-se para um rancho abandonado no interior de Minas Gerais, um lugar esquecido por todos, onde a terra não produzia nada há décadas. O que parecia loucura se transformou na maior lição de vida que ela poderia receber. Antes de começarmos, eu quero te fazer um pedido especial. Se você está assistindo essa história pela primeira vez, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo emocionante como este. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo, porque essa história pode estar acontecendo mais perto de você do que imagina. Aperte o play, acomode-se e prepare o coração, porque o que Rosa descobriu naquele rancho mudou não apenas a vida dela e dos filhos, mas de toda uma comunidade. Essa é uma história de superação, coragem e do verdadeiro significado de herança. E garanto que até o final você vai entender por que o marido de Rosa tomou aquela decisão aparentemente absurda. Fique comigo até o fim, porque cada minuto dessa história vai te surpreender. A manhã estava cinzenta em Belo Horizonte quando Rosa recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. O telefone tocou às 5h40 da manhã, horário em que ela normalmente ainda estava dormindo, aproveitando os últimos minutos de paz antes que os meninos acordassem. Pedro, o bebê de 6 meses, havia finalmente dormido a noite toda, pela primeira vez em semanas, e Rosa sentia que seu corpo finalmente conseguiria descansar. Mas o toque insistente do telefone a arrancou daquela breve sensação de alívio. Era a polícia rodoviária. Seu marido, Marcelo, motorista de caminhão, havia sofrido um acidente grave na BR-381, na altura de João Monlevade. Ele não resistiu. As palavras entraram pelos ouvidos de Rosa, mas seu cérebro se recusava a processá-las. Não podia ser verdade. Marcelo tinha saído de casa na noite anterior, como fazia toda semana, com aquele sorriso cansado, mas cheio de esperança, prometendo que em breve conseguiria um trabalho melhor, mais perto de casa, para ficar mais tempo com ela e os meninos. Miguel, o mais velho de 7 anos, tinha corrido até a porta gritando: "Tchau, pai, volta logo!" E Marcelo tinha se virado, acenado e dito algo que agora ecoava na mente de Rosa como uma despedida definitiva. "Cuida da sua mãe, campeão! Você é o homem da casa enquanto eu não estiver aqui." As lágrimas começaram a cair sem controle. Rosa segurou o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Como ela contaria isso para as crianças? Como explicaria para Miguel que o pai nunca mais voltaria? Como alimentaria 4 bocas sozinha? Os dias seguintes foram um borrão de dor e desespero. O velório foi rápido, simples, com poucos presentes. Marcelo não tinha muitos amigos, passava a maior parte do tempo na estrada. Rosa segurou Pedro no colo durante toda a cerimônia, enquanto Miguel, Rafael, de 5 anos, e Lucas, de 3, tentavam entender o que significava aquele caixão fechado. Miguel perguntou 3 vezes se o pai estava mesmo ali dentro, se não era um erro, se ele não ia acordar. Rosa não tinha palavras. Apenas abraçava os filhos e chorava em silêncio. Quando voltaram para o pequeno apartamento alugado no bairro de Venda Nova, a realidade começou a bater à porta com força. Rosa abriu a bolsa e contou o dinheiro que tinha: R$ 240. O aluguel vencia em 10 dias e eram R$ 700. A conta de luz estava atrasada. Não havia comida suficiente na geladeira para a semana. Marcelo era o único provedor da família. Rosa havia parado de trabalhar como auxiliar de cozinha quando engravidou de Pedro, porque não tinham dinheiro para pagar creche,
e ela não conseguiria conciliar o trabalho com 4 crianças pequenas. Agora, ela estava completamente sozinha, sem renda, sem reservas, sem rede de apoio. Seus pais haviam falecido anos atrás, e ela era filha única. A família de Marcelo morava no interior, em uma cidadezinha do Vale do Jequitinhonha, e o contato sempre foi distante. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Rosa sentou-se no sofá velho e rasgado da sala e permitiu-se entrar em pânico. Colocou as mãos no rosto e soluçou baixinho, tentando não acordar as crianças. O que ela faria? Como sobreviveria? A cada dia que passava, a situação ficava mais desesperadora. Uma semana após o enterro, quando Rosa já estava considerando pedir ajuda na igreja do bairro, alguém bateu à porta. Era um homem de terno escuro, magro, usando óculos de armação metálica e carregando uma pasta de couro marrom. Ele se apresentou como Dr. Antônio, advogado de um escritório pequeno no centro de Belo Horizonte. Rosa franziu a testa confusa. Ela não conhecia nenhum advogado. Não tinha dinheiro para contratar um. O homem explicou que estava ali a pedido de Marcelo, que havia deixado instruções específicas caso algo acontecesse com ele. Rosa sentiu o coração acelerar. Marcelo tinha previsto a própria morte. O advogado pediu licença para entrar e Rosa o conduziu até a pequena sala. Miguel observava tudo com curiosidade do corredor. Dr. Antônio abriu a pasta e retirou um envelope lacrado, amarelado nas bordas, com o nome de Rosa escrito à mão pela letra inconfundível de Marcelo. Ele me procurou há 6 meses, explicou o advogado, e pediu que eu guardasse esta carta. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria entregar pessoalmente à senhora. As mãos de Rosa tremiam quando ela pegou o envelope. 6 meses atrás. Marcelo estava planejando algo e não tinha contado nada a ela. Com dedos trêmulos, ela abriu o envelope e desdobrou a folha de papel. A letra do marido, firme e clara, começava com as palavras: Rosa, meu amor, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. As lágrimas embaçaram a visão de Rosa enquanto ela lia. Marcelo explicava na carta que tinha descoberto algo importante sobre a herança do avô dele, um velho fazendeiro chamado Sebastião, que havia morrido anos antes de Rosa e Marcelo se conhecerem. O avô tinha deixado um rancho abandonado para Marcelo, mas ele nunca havia ligado para isso. Achava que era apenas um pedaço de terra seca e sem valor no meio do nada. Porém, alguns meses antes de morrer, Marcelo tinha ido até lá pela primeira vez em mais de 15 anos, movido por uma curiosidade estranha, e havia descoberto algo surpreendente. Rosa, dizia a carta, sei que vai parecer loucura, mas confie em mim. Se algo me acontecer, quero que você pegue os meninos e vá para o rancho do meu avô em Santa Rita do Cedro, perto de Almenara, no Vale do Jequitinhonha. A propriedade está em seu nome agora. O Dr. Antônio tem todos os documentos. O lugar está destruído, abandonado. Ninguém mora lá há mais de 30 anos. Mas existe algo ali que vai mudar a vida de vocês. Quando chegar, procure o pé de jabuticaba no quintal dos fundos. Cave ao lado dele, do lado esquerdo, a cerca de 1,5 metros de profundidade. Você vai entender tudo quando encontrar. Por favor, Rosa, não desista. Eu te amo e amo nossos filhos mais que tudo. Fiz isso por vocês. Rosa leu e releu a carta 3 vezes, sem conseguir acreditar. Marcelo queria que ela abandonasse tudo, pegasse 4 crianças pequenas, incluindo um bebê, e fosse para o meio do mato, para um lugar que ela nunca tinha visto, para cavar a terra. Isso era insano. Ela olhou para o Dr. Antônio, que permanecia sentado, paciente. Ele realmente queria que eu fizesse isso? Perguntou Rosa, a voz embargada. O advogado assentiu. Ele foi muito claro. Disse que a senhora duvidaria, mas que era importante. Aqui estão os documentos da propriedade. 50 hectares de terra, todos registrados em seu nome agora. Ele cuidou de tudo. 50 hectares.
Rosa não fazia ideia de que Marcelo tinha acesso a tanta terra. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto rachado do quarto, ouvindo a respiração suave de Pedro no berço ao lado da cama. Ir para o interior parecia uma loucura completa. Ela não conhecia ninguém lá. Não tinha dinheiro para a mudança. Não sabia nada sobre terra, sobre roça, sobre vida no campo. Tinha passado a vida toda na cidade, trabalhando em cozinhas de restaurantes, mal conseguindo pagar o aluguel. Mas, por outro lado, o que ela tinha ali? Em 3 dias, o proprietário do apartamento viria cobrar o aluguel atrasado e ela não teria como pagar. Seria despejada com 4 crianças. Não tinha emprego, não tinha família, não tinha para onde ir. A carta do marido era a única coisa que parecia um caminho, por mais absurdo que fosse. Marcelo nunca tinha sido de brincadeiras. Era um homem sério, trabalhador, que amava a família acima de tudo. Se ele tinha deixado aquela carta, aquelas instruções, devia haver um motivo. Rosa levantou-se da cama, foi até a cozinha e acendeu a luz fraca da lâmpada que piscava. Olhou ao redor. O fogão velho, a geladeira que fazia barulho, as panelas amassadas, o armário com pouquíssima comida. Não havia futuro ali. Talvez Marcelo tivesse razão. Talvez a única chance dela e dos meninos fosse apostar no desconhecido. Com o coração apertado, mas determinada, Rosa tomou a decisão. Iria para o rancho. Não sabia o que encontraria lá, mas não tinha nada a perder. No dia seguinte, Rosa começou a se preparar. Vendeu os poucos móveis que tinham algum valor. A televisão velha, a mesinha de centro, o guarda-roupa que tinha comprado usado anos atrás. Conseguiu juntar R$ 300. Era pouco, mas teria que ser suficiente. A viagem foi longa e exaustiva. Rosa comprou passagens de ônibus para ela e os 4 meninos até Almenara, a cidade mais próxima de Santa Rita do Cedro. Saíram de Belo Horizonte numa manhã de quinta-feira, carregando 2 malas velhas, algumas sacolas de roupas e o bebê Pedro amarrado no sling no peito de Rosa. Miguel segurava a mão de Rafael e Rosa carregava Lucas no braço livre. A rodoviária estava lotada, cheia de gente apressada, e Rosa sentiu uma pontada de medo. Estava realmente fazendo isso? Deixando a cidade, a única vida que conhecia, para ir atrás de uma promessa escrita numa carta? O ônibus partiu às 7 da manhã e a viagem duraria quase 10 horas, com baldeações. Miguel ficou animado no início, olhando pela janela, vendo as montanhas e as paisagens mudarem conforme se afastavam da capital. Rafael e Lucas dormiram quase o tempo todo, exaustos. Pedro chorou por quase 2 horas seguidas com fome e Rosa teve que amamentá-lo ali mesmo no ônibus, debaixo de olhares curiosos de outros passageiros. Ela sentiu vergonha, mas engoliu o orgulho. Precisava cuidar do filho. Quando finalmente chegaram a Almenara, já estava escurecendo. A cidade era pequena, poeirenta, com ruas de paralelepípedos irregulares e casas simples. Rosa desceu do ônibus com os meninos e perguntou a um senhor que vendia milho verde na esquina como chegar a Santa Rita do Cedro. O homem, de pele queimada pelo sol e chapéu de palha, olhou para ela com desconfiança. Santa Rita? Aquilo lá não é mais povoado não, moça. Só tem umas 3 famílias que resistem. É longe, umas 2 horas de estrada de terra. A senhora tem carro? Rosa balançou a cabeça, sentindo o desespero crescer. Como chegaria lá sem carro? O vendedor de milho, vendo o desespero de Rosa e as crianças cansadas, teve pena. Chamou um conhecido que fazia transporte de passageiros em uma caminhonete velha e negociou um preço: R$ 50 até Santa Rita do Cedro. Era quase tudo que Rosa tinha, mas ela não tinha escolha. Aceitou. Subiram na caçamba da caminhonete, Rosa protegendo os meninos com o próprio corpo, enquanto o veículo chacoalhava violentamente pela estrada de terra cheia de buracos. A poeira subia e grudava no suor do rosto deles.
Lucas começou a chorar, dizendo que estava com sede, mas não havia água. Miguel abraçou o irmão mais novo e disse baixinho: "Aguenta, Lu, a gente já está quase chegando." Rosa sentiu orgulho e dor ao mesmo tempo. Um menino de 7 anos não deveria ter que ser tão forte. Quando finalmente chegaram a Santa Rita do Cedro, já era noite. O motorista parou em frente a uma pequena venda que estava fechando. Rosa desceu, pegou as malas e perguntou onde ficava o rancho do velho Sebastião. A dona da venda, uma senhora gorda de avental florido, arregalou os olhos. "O rancho do finado Sebastião. Aquilo lá tá abandonado faz mais de 30 anos, moça. Ninguém consegue plantar nada lá. A terra é seca, amaldiçoada. A senhora não vai querer morar naquele lugar, não." Rosa sentiu o estômago revirar, mas manteve a voz firme. "É o único lugar que eu tenho." "Pode me indicar como chego lá?" A mulher balançou a cabeça, desaprovando, mas explicou. Era a última propriedade da estrada, depois da curva do Rio Seco, cerca de 3 quilômetros dali. Rosa agradeceu e começou a caminhar com os meninos pela estrada escura, iluminada apenas pela lua minguante. Miguel ajudava a carregar uma das sacolas, e Rosa dividia-se entre carregar Pedro, segurar Lucas e puxar a mala. As pernas doíam, os pés estavam inchados, mas ela continuou. Tinha que continuar. Meia hora depois, ofegante e suada, Rosa viu o rancho surgindo na escuridão. O lugar era pior do que ela tinha imaginado. O rancho era uma construção antiga de pau a pique, com paredes descascadas, telhado de zinco enferrujado cheio de buracos e janelas sem vidro. A porta da frente estava semi-aberta, rangendo com o vento. Ao redor havia apenas mato seco, terra rachada e um silêncio pesado, quebrado apenas pelo canto distante de grilos. Rosa empurrou a porta com cuidado e entrou. Usou a lanterna do celular velho para iluminar o interior. Havia uma sala grande e vazia, com o chão de terra batida, teias de aranha por todos os lados e um cheiro de mofo e abandono. Nos fundos, uma cozinha minúscula com um fogão a lenha quebrado e uma pia de pedra rachada. 2 quartos pequenos, completamente vazios, com buracos no teto por onde se via o céu estrelado. Não havia eletricidade, não havia água encanada, não havia absolutamente nada. Rosa sentou-se no chão de terra da sala e começou a chorar. Os meninos se aconchegaram ao redor dela, assustados. Miguel perguntou baixinho: "Mãe, a gente vai morar aqui?" Rosa não conseguia responder. Tinha cometido o maior erro da vida dela. Tinha trazido seus filhos pequenos para o inferno. Pedro começou a chorar de fome novamente, e Rosa, mecanicamente, começou a amamentá-lo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto o bebê sugava. Ela olhou para os outros 3 meninos com os olhos arregalados de medo e sentiu uma culpa devastadora. O que ela tinha feito? Naquela noite, eles dormiram todos juntos no chão da sala, usando as roupas das malas como travesseiros e cobertores. Rosa não conseguiu fechar os olhos. Ficou olhando para o teto furado, ouvindo os sons estranhos da noite no campo, e rezou baixinho para que Marcelo não tivesse enganado ela. Tinha que haver algo ali. O amanhecer chegou cruel e implacável. O sol nasceu forte e iluminou toda a destruição do rancho com clareza brutal. Rosa levantou-se com o corpo dolorido, cada músculo reclamando. Os meninos ainda dormiam, exaustos da viagem. Ela saiu devagar, segurando Pedro, que tinha acordado e estava quieto, apenas olhando ao redor com seus olhos castanhos curiosos. A luz da manhã revelou a extensão da propriedade. Realmente havia muita terra. Uma imensidão de terra seca, rachada, de cor avermelhada, sem nenhuma plantação, sem nenhum sinal de vida vegetal, além de alguns arbustos secos e retorcidos. No horizonte, ela podia ver morros baixos e árvores esparsas. O silêncio era quase assustador, quebrado apenas pelo canto de algumas aves que Rosa não conhecia. Ela caminhou pelo quintal, se é que aquilo podia ser chamado de quintal.
Era mais um descampado de terra dura como concreto. Então, no fundo, perto do que um dia deve ter sido um chiqueiro, ela viu um pé de jabuticaba. Estava seco, morto, sem uma única folha verde, os galhos retorcidos e quebrados, parecendo um esqueleto vegetal. Mas era inconfundível. Rosa sentiu o coração acelerar. A carta de Marcelo dizia para cavar ao lado daquela árvore. Será que era verdade? Será que realmente havia algo enterrado ali? Ela olhou ao redor, procurando alguma ferramenta. Perto da lateral do rancho, encontrou um galpão pequeno, trancado com um cadeado enferrujado. Deu um chute forte e o cadeado se rompeu. Dentro havia ferramentas antigas cobertas de poeira, enxadas, pás, facões, baldes furados. Rosa pegou uma enxada pesada e voltou para o pé de jabuticaba. Deitou Pedro cuidadosamente na sombra rala de um arbusto, verificou se os outros meninos ainda dormiam na casa e começou a cavar. A terra estava dura, compactada por anos de seca e abandono. Cada golpe de enxada arrancava apenas pequenos pedaços de solo. Rosa suava debaixo do sol, que começava a esquentar rapidamente. Suas mãos, que não estavam acostumadas com o trabalho braçal pesado, começaram a formar bolhas dolorosas. Mas ela continuou. Cavou por 1 hora, depois 2. Miguel acordou e veio até ela, olhando curioso. "O que você está fazendo, mãe?" Rosa limpou o suor da testa com as costas da mão. "Procurando uma coisa que seu pai deixou aqui, filho." Miguel pegou uma pá pequena que estava no galpão e tentou ajudar, mas mal conseguia penetrar a terra dura. Mesmo assim, ele continuou, ao lado da mãe, os dois cavando sob o sol escaldante. Rafael e Lucas acordaram e saíram da casa, chorando de fome. Rosa parou, largou a enxada e foi até eles. Abriu uma das sacolas e encontrou as últimas bolachas que tinha comprado na rodoviária. Deu para os meninos e eles comeram sentados na soleira da porta, olhando a mãe voltar para a escavação. O sol estava cada vez mais forte e Rosa sentia a cabeça latejar. Não tinha comido nada desde o dia anterior. A boca estava seca, precisava de água, precisava descansar. Mas algo dentro dela dizia para continuar cavando. Marcelo não mentiria. Tinha que haver algo ali. No meio da tarde, quando Rosa já estava quase desistindo, a lâmina da enxada bateu em algo sólido e metálico. O som foi diferente, um tinido característico de metal contra metal. Rosa sentiu uma descarga de adrenalina. Largou a enxada e começou a cavar com as próprias mãos, ignorando a dor e a sujeira. Miguel veio correndo. "Mãe, tem alguma coisa aí?" Aos poucos, Rosa foi removendo a terra e revelando uma caixa de metal enferrujada, do tamanho de uma caixa de sapatos, mas mais pesada. Ela puxou com força e a caixa saiu da terra, liberando um cheiro de mofo antigo. As mãos tremiam enquanto ela tentava abrir a tampa emperrada pela ferrugem. Usou a ponta da enxada como alavanca e finalmente a tampa cedeu com um rangido alto. Dentro da caixa, cuidadosamente embrulhados em plástico grosso, havia 3 itens. Um caderno de capa dura marrom, várias embalagens plásticas cheias de sementes escuras que Rosa não reconhecia, e um envelope amarelado. Rosa pegou o envelope primeiro e abriu. Dentro havia documentos. Sua visão estava embaçada de suor e cansaço, mas ela conseguiu ler. Escritura de propriedade, 50 hectares, Santa Rita do Cedro, Sebastião Martins. O nome completo do avô de Marcelo. Abaixo havia mais papéis. Ela folheou e viu mapas desenhados à mão, marcações estranhas, números, setas. Um dos papéis dizia em letras garrafais: lençol freático, 12 metros de profundidade, coordenadas. Rosa não entendia nada de lençol freático, mas sabia que tinha algo a ver com água subterrânea. Seu coração acelerou ainda mais. Ela pegou o caderno marrom e abriu na primeira página. A letra era caprichada, antiga, escrita com caneta azul desbotada. Diário de Sebastião Martins, 1985. Rosa começou a ler.
Sebastião explicava que tinha comprado aquela propriedade nos anos 1960, quando a terra ainda produzia, mas que a partir dos anos 1970, a região tinha entrado em uma seca severa que durou anos. A maioria dos vizinhos tinha abandonado suas terras, ido embora para as cidades grandes em busca de emprego. Mas Sebastião tinha ficado. Ele tinha estudado, pesquisado, procurado especialistas. Descobriu que o problema não era a falta de água, mas sim que a água estava muito funda. A região tinha lençóis freáticos profundos e inacessíveis por poços rasos tradicionais. Sebastião tinha mapeado tudo, anotado coordenadas, estudado o solo. Ele tinha descoberto que com a perfuração adequada era possível encontrar água em abundância. Mas na época, ele não tinha dinheiro para perfurar um poço profundo. Os equipamentos eram caros e a tecnologia ainda era limitada. Então ele tinha guardado toda aquela informação, planejando voltar quando tivesse recursos, mas nunca conseguiu. Morreu pobre e sozinho. Rosa virou as páginas rapidamente, absorvendo cada palavra. Sebastião também explicava que tinha colecionado sementes especiais ao longo dos anos, variedades adaptadas para solos áridos, resistentes ao calor extremo, que podiam ser plantadas assim que houvesse acesso à água. Eram sementes raras, algumas vindo de pesquisadores de universidades que ele tinha conhecido. Ele tinha guardado tudo aquilo com a esperança de que um dia alguém da família continuasse seu trabalho. E agora, 40 anos depois, aquelas sementes e aquele conhecimento estavam nas mãos de Rosa. Ela olhou para Miguel, que observava tudo com os olhos arregalados. Filho, seu bisavô deixou um tesouro aqui. Não é ouro, não é dinheiro, é conhecimento. Miguel franziu a testa sem entender completamente, mas sentiu a emoção na voz da mãe e sorriu. Rosa abraçou o menino com força. As lágrimas finalmente de esperança, não de desespero. Marcelo tinha descoberto tudo isso. Tinha vindo até aqui, lido o diário do avô, entendido o potencial daquela terra, e tinha planejado tudo para que Rosa e os meninos tivessem uma chance. Mas ele não teve tempo de fazer ele mesmo. O acidente tinha levado embora antes. Rosa limpou as lágrimas e levantou-se. Precisava entender melhor o que fazer com aquelas informações. Voltou para dentro do rancho com a caixa de metal, chamou os meninos e sentou-se com eles no chão. Passou horas lendo o caderno, estudando os mapas, tentando decifrar as anotações técnicas. Não entendia tudo, mas a mensagem central estava clara. Havia água ali embaixo, muita água, e com as sementes certas e trabalho duro, aquela terra poderia produzir. O problema era como perfurar um poço profundo. Ela não tinha dinheiro, não tinha equipamentos, não conhecia ninguém ali, mas tinha algo que o dinheiro não podia comprar. Tinha a informação certa e a determinação de uma mãe que não tinha mais nada a perder. Naquela noite, Rosa alimentou os meninos com o resto da comida que tinha trazido e colocou todos para dormir. Ficou acordada até tarde, à luz de uma vela que encontrou no galpão, relendo o diário de Sebastião, memorizando cada detalhe. Amanhã, pensou, ela iria até a vila falar com alguém. Tinha que haver uma solução, mas a noite trouxe também uma dura realidade. Eles não tinham mais comida. As bolachas tinham acabado. O leite em pó de Pedro estava no fim. Rosa olhou para os meninos dormindo, suas barriguinhas vazias, e sentiu uma angústia apertar seu peito. Tinha encontrado a promessa de água, a promessa de futuro, mas o presente imediato era desesperador. Como alimentaria seus filhos amanhã? Ela guardou o caderno precioso junto ao peito e deitou-se ao lado dos meninos, determinada a encontrar uma solução assim que o sol nascesse. A história de Sebastião tinha esperado 40 anos. A fome dos seus filhos não podia esperar nem um dia. Na manhã seguinte, Rosa acordou decidida.
Deixou Miguel tomando conta dos irmãos mais novos, com instruções claras para não sair do rancho, e caminhou os 3 quilômetros até a vila. O sol já estava quente quando ela chegou, suada e com os pés doloridos nas sandálias gastas. Chegou na venda da senhora de avental florido que tinha falado com ela na noite da chegada. A mulher estava varrendo a calçada e parou ao ver Rosa. Então a senhora ficou lá mesmo, foi? Pensei que teria ido embora já. Rosa assentiu, sem perder tempo com comentários. Preciso falar com alguém que entenda de poços artesianos. Alguém que saiba perfurar terra. A mulher soltou uma risada curta e seca. Poço, naquela terra. Moça, todo mundo já tentou. Não tem água lá. Meu falecido marido mesmo cavou 3 poços diferentes. Nenhum achou uma gota. Rosa manteve a voz firme, segurando o caderno de Sebastião contra o peito. Tem sim, só tá funda. Preciso de alguém que saiba perfurar fundo com equipamento adequado. A dona da venda parou de rir e olhou Rosa com mais atenção. Havia algo na determinação daquela mulher jovem, magra, com roupas sujas de terra e olhos fundos de cansaço, que era impressionante. Ela não parecia louca, parecia desesperada, mas também absolutamente convicta. Tem um senhor aqui perto, o seu Geraldo, que trabalhou a vida toda perfurando poços. Mas ele tá velho, aposentado. Não sei se vai querer ajudar. Mora na 3ª casa depois da igreja, a azul com portão verde. Rosa agradeceu e foi até a casa de seu Geraldo. Era uma casinha simples de alvenaria, bem cuidada, com um jardim pequeno na frente, onde cresciam algumas suculentas resistentes e um pé de cacto. Ela bateu na porta e foi atendida por um homem de cabelos brancos, pele morena curtida pelo sol, olhos azuis penetrantes e mãos grandes e calejadas. Devia ter uns 70 anos, mas parecia forte ainda. Bom dia, em que posso ajudar? Rosa explicou rapidamente a situação, as palavras saindo atropeladas. O marido que tinha morrido, a mudança para o rancho de Sebastião, a caixa enterrada, o diário com as coordenadas do lençol freático. Seu Geraldo ouviu em silêncio, os olhos estreitando quando ela mencionou Sebastião. Sebastião Martins. Eu conheci esse homem. Trabalhamos juntos décadas atrás, quando eu ainda estava começando no ofício. Ele era obcecado com a ideia de que tinha água funda naquela propriedade. Mostrou para mim uns cálculos, uns mapas. Rosa sentiu o coração disparar. O senhor acreditou nele? Seu Geraldo coçou o queixo pensativo. Na época, achei que era teoria demais, prática de menos. Mas Sebastião era um homem inteligente, estudou muito. Se ele deixou coordenadas específicas, pode ser que tivesse razão. Rosa estendeu o caderno com mãos trêmulas. O senhor pode olhar? Por favor. Seu Geraldo pegou o caderno com cuidado e começou a folhear. Seus olhos percorriam as páginas, as anotações técnicas, os cálculos, os mapas desenhados à mão com coordenadas precisas. Rosa observava o rosto dele, tentando decifrar cada expressão. Depois de longos minutos, seu Geraldo levantou os olhos. Esse Sebastião sabia mesmo o que estava fazendo. Essas marcações aqui são precisas, feitas por alguém que entende de hidrologia. Ele realmente encontrou onde o lençol freático passa. E se esses cálculos estiverem certos, tem água abundante a cerca de 12 metros de profundidade. Rosa sentiu uma mistura de alívio e esperança, tão intensa que seus joelhos quase falharam. Então, é verdade? Tem água lá mesmo? Seu Geraldo assentiu devagar. Segundo esses dados, tem. Mas perfurar a essa profundidade não é simples. Precisa de equipamento especializado, tubulação adequada, bomba. Não é barato. Rosa sentiu a esperança murchar como uma planta sem água. Baixou a cabeça. Quanto custaria? Seu Geraldo coçou o queixo novamente, fazendo cálculos mentais. Contratando uma empresa, com todo o equipamento e mão de obra, uns 15, 20 mil reais no mínimo. Era uma fortuna impossível. Rosa não tinha nem 100 reais. Ela baixou a cabeça, sentindo as lágrimas ameaçarem voltar.
Tinha chegado tão perto. A resposta estava ali, nas coordenadas precisas de Sebastião, mas ela não tinha meios de alcançá-la. Eu não tenho esse dinheiro, não tenho nada. Sua voz saiu fraca, derrotada. Houve um longo silêncio. Seu Geraldo olhou para aquela mulher jovem, visivelmente exausta, segurando um caderno velho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Pensou na própria vida, nos filhos que tinham ido embora para São Paulo e nunca voltaram, na esposa que tinha perdido há 5 anos, nos dias vazios de aposentadoria, onde ele não fazia nada além de regar o jardim e assistir televisão. Pensou em Sebastião, um homem bom que tinha morrido pobre, mas cheio de conhecimento e esperança. E tomou uma decisão. Olha, moça, eu tenho equipamento aqui guardado. Quando aposentei, não desfiz das ferramentas. Tá tudo encostado no galpão dos fundos, pegando poeira. Se a senhora me ajudar com mão de obra, conseguir algumas pessoas para dar uma força, eu posso tentar perfurar por conta própria, sem cobrar nada. Rosa levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. Sério? O senhor faria isso por mim? Seu Geraldo deu de ombros, um pouco desconfortável com a gratidão óbvia no rosto dela. Sou viúvo. Meus filhos foram embora. Não tenho muito o que fazer. E faz tempo que não vejo alguém com essa determinação nos olhos. Seu marido, ele trabalhava com o quê? Rosa explicou sobre Marcelo, sobre o trabalho como motorista de caminhão, sobre o acidente terrível na BR-381, sobre a carta que ele tinha deixado com instruções para ela vir até ali. Contou sobre os 4 filhos pequenos, sobre o bebê de colo, sobre como não tinha mais nada no mundo, exceto aquele rancho abandonado e a esperança que o marido morto tinha deixado para ela. Seu Geraldo ouviu tudo em silêncio, assentindo de vez em quando. Quando ela terminou, ele disse simplesmente: ele te deu uma chance. O mínimo que posso fazer é ajudar a concretizar isso. Vamos ver se conseguimos honrar a memória dele e a do velho Sebastião. Rosa começou a chorar ali mesmo, na frente do velho perfurador, lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto sujo de poeira. Seu Geraldo deu um tapinha desconfortável no ombro dela. Calma, moça. Ainda não conseguimos nada, mas vamos tentar. Amanhã vou até o rancho dar uma olhada no terreno. E a senhora, qual é seu nome mesmo? Rosa. Rosa. Bonito nome. Eu sou Geraldo, mas todo mundo me chama de seu Geraldo. Amanhã cedo eu apareço lá. Rosa voltou para o rancho praticamente flutuando, apesar do cansaço e da fome. Quando chegou, os meninos correram até ela. Miguel perguntou ansioso: Mãe, conseguiu? Rosa abraçou os 4 filhos de uma vez. Consegui, meus amores. Vai dar certo. No dia seguinte, seu Geraldo apareceu logo cedo, dirigindo uma caminhonete velha carregada de equipamentos. Tubos de PVC, uma perfuratriz manual adaptada, brocas de vários tamanhos, ferramentas diversas. Era tecnologia antiga, ele explicou, mas funcional. Ele inspecionou o terreno, estudou os mapas de Sebastião, usou alguns instrumentos que Rosa não conhecia para confirmar as medições. Depois de 1 hora, ele assentiu satisfeito. Sebastião estava certo. O lençol passa bem aqui embaixo. Vamos começar a perfuração exatamente neste ponto. Marcou o local com uma estaca de madeira. Rosa trabalhou ao lado dele o dia inteiro, carregando ferramentas, segurando tubos, aprendendo os nomes dos equipamentos e suas funções. Miguel também ajudava como podia, sempre atento, fazendo perguntas, trazendo água para eles beberem do poço comunitário que ficava a 2 quilômetros de distância. Era um trabalho duro, pesado, sob o sol escaldante do sertão mineiro. As mãos de Rosa, que já tinham bolhas de cavar a terra para encontrar a caixa, agora sangravam. Mas ela não parava. Seu Geraldo trabalhava com a precisão de décadas de experiência, perfurando devagar, mas constantemente, metro a metro. A notícia de que alguém estava tentando perfurar um poço no rancho amaldiçoado do velho Sebastião se espalhou pela pequena comunidade como fogo em capim seco.
No segundo dia de trabalho, alguns vizinhos vieram ver, mais por curiosidade mórbida do que para ajudar. Um deles, um homem forte e bronzeado, de uns 40 anos, chamado Zé Carlos, ficou parado olhando e soltou um comentário sarcástico. Isso é perda de tempo. Essa terra está morta faz décadas. Meu pai tentou cavar aqui nos anos 80. Não achou nada. Rosa, suada e cansada, nem olhou para ele. Continuou trabalhando. Outro vizinho, uma mulher de meia-idade chamada Dona Lourdes, foi mais gentil. Trouxe uma garrafa térmica com café e alguns pães caseiros. Não sei se vai dar certo, mas admiro a coragem da senhora. Rosa agradeceu comovida. Era a primeira gentileza que recebia de alguém daquela comunidade além de seu Geraldo. Os pães mataram um pouco da fome dos meninos. No terceiro dia de perfuração, quando já tinham alcançado 8 metros de profundidade, seu Geraldo começou a desacelerar o ritmo. Tô sentindo o terreno mudando. Tá ficando mais úmido, mais escuro. Rosa segurou a respiração. Seria possível? No quarto dia, a 10 metros de profundidade, a broca começou a trazer lama molhada, escura, com cheiro de terra viva. Seu Geraldo sorriu pela primeira vez. Estamos chegando perto. No quinto dia, a exatos 12 metros de profundidade, exatamente onde Sebastião tinha marcado no mapa 40 anos atrás, a água jorrou. Não foi um jorro explosivo como Rosa tinha imaginado, mas uma subida constante e firme de água limpa, fresca, cristalina. Rosa gritou de alegria, um grito que saiu do fundo da alma. Miguel veio correndo do rancho, seguido pelos irmãos menores. Mãe, o que foi? Água, meu filho, achamos água. Miguel olhou para o tubo de onde a água subia, os olhos arregalados de espanto e alegria. De verdade? De verdade. Seu Geraldo, suado e cansado, mas sorrindo largamente, confirmou. Sebastião estava certo. Tem água de sobra aqui. Esse lençol é forte, não vai secar não. Mas a notícia se espalhou ainda mais rápido do que a da tentativa de perfuração. Vizinhos que antes zombavam ou ignoravam começaram a aparecer para ver o milagre com os próprios olhos. Mas não era milagre. Rosa queria gritar. Era ciência. Era conhecimento. Era o resultado de planejamento, estudo, esforço e coragem. Seu Geraldo instalou uma bomba manual simples que tinha trazido emprestada e começaram a tirar água. Rosa encheu baldes, bebeu até se fartar, lavou o rosto, lavou os meninos pela primeira vez desde que chegaram. A água era fresca, limpa, abundante. Pedro riu quando a mãe molhou sua cabecinha, e aquele riso foi a coisa mais bonita que Rosa tinha ouvido em semanas. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Rosa se permitiu sorrir de verdade. Um sorriso que vinha de dentro, de um lugar que ela achava que tinha morrido junto com Marcelo. O marido tinha razão. Ele tinha deixado algo precioso para ela e os meninos, uma chance real. Agora era a hora da parte mais difícil, fazer aquela terra produzir. Mas Rosa não sabia absolutamente nada sobre agricultura. Voltou a estudar o diário de Sebastião à luz da vela naquela noite. Ele tinha instruções detalhadas sobre como preparar o solo degradado, sobre como usar as sementes especiais que tinha guardado, sobre quando plantar cada tipo de cultura, sobre sistemas de irrigação simples mas eficientes. Mas ler instruções e executá-las eram coisas completamente diferentes. Rosa precisava de ajuda de alguém que tivesse experiência prática com plantio. Na manhã seguinte, ela voltou à vila. Tinha um plano. Procurou o homem que tinha zombado dela no terceiro dia de perfuração, Zé Carlos. Ele estava sentado na frente da venda, tomando uma cerveja morna, mesmo sendo apenas 10 da manhã. Rosa chegou perto, o coração batendo forte. Não gostava de pedir ajuda. Odiava se sentir dependente, mas não tinha escolha. Bom dia, lembra de mim? Zé Carlos olhou para ela com uma mistura de surpresa e algo que parecia respeito relutante. A moça do rancho. Todo mundo tá falando do poço.
Não acreditei até ir lá ver com meus próprios olhos ontem à tarde. Como conseguiu? Rosa manteve a voz firme, seguindo as instruções que meu marido deixou. Mas agora preciso de outra ajuda. Sei que o senhor acha que eu sou louca, mas consegui água e agora preciso plantar. O senhor sabe alguma coisa sobre plantio? Seu Geraldo disse que o senhor trabalhou na roça a vida toda. Zé Carlos tomou um gole da cerveja e ficou em silêncio por um momento. Rosa esperou, tentando não demonstrar o desespero que sentia. Finalmente ele falou: trabalhei, sim, nasci e cresci na roça. Plantei de tudo antes da seca matar tudo por aqui. Feijão, milho, mandioca, abóbora, quiabo. Mas faz anos que não planto nada. Não tem água, não adianta tentar. Agora tem água, Rosa disse. No meu rancho tem, e vou plantar, com ou sem ajuda. Mas seria mais rápido e mais eficiente com alguém que entende. Zé Carlos estudou o rosto dela, viu a determinação, a teimosia, o cansaço e também a força. Aquela mulher tinha vindo do nada, viúva, com 4 filhos pequenos, e tinha conseguido fazer o que ninguém na região tinha conseguido em décadas: achar água. Talvez ela realmente conseguisse fazer aquela terra produzir. Não trabalho de graça, ele disse finalmente. Rosa já esperava isso. Tinha pensado a noite toda em como convencê-lo sem ter dinheiro para oferecer. Não tenho dinheiro agora, mas quando a primeira colheita sair, quando vender a produção, eu divido com o senhor. 50% de tudo que eu vender. Zé Carlos quase cuspiu a cerveja. 50%? A senhora está apostando alto. Rosa olhou fundo nos olhos dele, sem desviar. Não tenho escolha. Meus filhos precisam comer. E essa terra pode produzir? Eu sei que pode. Só preciso de alguém que me ensine. Se der errado, nós dois perdemos. Se der certo, nós dois ganhamos. Ele pensou por um longo momento. 50% era muito, mas também era verdade que ele não tinha nada a perder. Estava desempregado havia 2 anos, vivendo de bicos e da aposentadoria miserável da mãe idosa. Se aquela mulher maluca realmente conseguisse fazer o rancho produzir, ele teria uma renda decente pela primeira vez em anos. E tinha que admitir, estava curioso. Queria ver se era possível reviver aquela terra que todos tinham dado como morta. Tá bem, ele disse, estendendo a mão. Fechado. Mas eu escolho o que plantar junto com a senhora. Essas sementes que a senhora tem, nunca vi. Vamos testar, mas também vamos plantar coisas tradicionais que eu sei que crescem bem aqui. Rosa apertou a mão dele, sentindo um alívio enorme. Obrigada, muito obrigada. Não me agradeça ainda. Vamos ver se isso dá certo. Nos dias seguintes, Zé Carlos apareceu no rancho logo cedo, trazendo ferramentas próprias e 2 outros vizinhos que ele tinha convencido a ajudar em troca de uma parte menor da produção. Um era um rapaz jovem de 20 e poucos anos, chamado Toninho, desempregado e entediado. O outro era seu Manuel, um senhor de 60 anos que tinha sido agricultor a vida toda e estava na mesma situação de Zé Carlos, sem trabalho e sem esperança. Juntos, eles começaram a preparar o solo. Era um trabalho brutal. A terra estava compactada, dura, sem nutrientes depois de décadas de abandono. Precisaram arar, revirar, adicionar matéria orgânica que seu Manuel conseguiu de uma pequena criação de galinhas que um vizinho mantinha. Rosa trabalhava junto com eles, do amanhecer ao anoitecer, carregando enxadas, revolvendo terra, aprendendo. As mãos sangravam, as costas doíam, os músculos que ela nem sabia que existiam gritavam de dor. Mas ela não parava. Miguel cuidava dos irmãos mais novos, brincando com eles debaixo da sombra de uma lona velha que tinham improvisado, sempre de olho para garantir que Pedro, que já estava engatinhando, não se machucasse. À noite, Rosa desabava de cansaço no chão do rancho, mas dormia em paz. Estava fazendo algo, estava construindo um futuro com as próprias mãos. Depois de uma semana preparando o solo, começaram a plantar. Zé Carlos organizou áreas diferentes para culturas diferentes.
Em uma área maior, plantaram feijão, a cultura mais segura e tradicional da região. Em outra, milho. Em uma terceira, mandioca, que seu Manuel garantiu que cresceria bem mesmo em condições adversas. E em uma área menor, experimental, Rosa plantou as sementes especiais de Sebastião. Eram várias variedades que ela não reconhecia, com nomes científicos anotados no caderno. Leguminosas, adaptadas a clima árido, cereais resistentes a altas temperaturas, hortaliças de folha que precisavam de pouca água. Zé Carlos e seu Manuel ficaram céticos quando viram aquelas sementes. Nunca vi isso na vida, Zé Carlos comentou. Não sei se vai crescer. Rosa plantou mesmo assim, seguindo as instruções precisas que Sebastião tinha deixado no caderno. Profundidade, espaçamento, época do ano. Depois, montaram um sistema de irrigação simples, usando mangueiras velhas que seu Geraldo doou, baldes e a bomba do poço. Não era sofisticado, mas funcionava. Regavam de manhã cedo e no final da tarde, quando o sol estava menos forte. E então, esperaram. As semanas passaram devagar. Cada dia uma mistura de trabalho duro e ansiedade. Rosa acordava todos os dias antes do sol nascer e ia até as áreas plantadas para verificar se havia algum sinal de crescimento. Os meninos a acompanhavam às vezes, Miguel especialmente interessado, fazendo perguntas sobre as plantas, sobre como elas cresciam, sobre por que precisavam de água. No 10º dia após o plantio, Rosa viu os primeiros brotos. Eram as plantas de feijão, pequenos brotos verdes rompendo a terra. Ela chamou Miguel e os dois ficaram agachados, olhando aqueles sinais minúsculos de vida como se fossem o maior tesouro do mundo. "Tá crescendo, mãe", Miguel sussurrou maravilhado. "Tá crescendo." Nos dias seguintes, mais brotos apareceram. O milho começou a germinar. A mandioca demorou mais, mas eventualmente também deu sinais de vida. E as sementes especiais de Sebastião também germinaram, para a surpresa de Zé Carlos e seu Manuel. Eram plantas com folhas diferentes, mais largas, de um verde mais escuro, que cresciam vigorosas mesmo sob o sol escaldante. "Que diabo é isso?" Zé Carlos perguntou intrigado. Rosa explicou sobre a pesquisa do avô de Marcelo, sobre como ele tinha passado anos colecionando variedades adaptadas especificamente para regiões de seca, trabalhando com pesquisadores e universidades. Zé Carlos ficou impressionado. "Se essas plantas realmente produzirem, isso pode mudar tudo aqui." Em 2 meses, a transformação era visível e impressionante. O que antes era um deserto de terra rachada e marrom, agora tinha áreas verdes, vibrantes, cheias de vida. As plantas cresciam saudáveis e fortes. O contraste com as propriedades vizinhas, ainda secas e abandonadas, era gritante. Outros vizinhos começaram a aparecer, curiosos, querendo entender o que estava acontecendo. Como aquela terra morta estava produzindo? Rosa, que antes era vista com pena ou zombaria, agora era olhada com respeito e curiosidade. Dona Lourdes voltou várias vezes, trazendo comida para os meninos e fazendo companhia a Rosa. "A senhora está fazendo um milagre aqui", ela dizia. Mas Rosa sempre corrigia. "Não é milagre, é trabalho." Seu Geraldo vinha visitar toda semana, orgulhoso do resultado do poço que tinham perfurado juntos. Trazia pequenos presentes para as crianças. Um carrinho de madeira que tinha feito para Lucas, um caderno de desenho para Miguel, frutas da feira para todos. Estava claramente afeiçoado àquela família que tinha adotado sem perceber. Mas não era só trabalho físico. Durante aqueles meses intensos, Rosa estava descobrindo coisas sobre si mesma que nunca tinha imaginado. Estava aprendendo que era muito mais forte do que achava, que conseguia acordar antes do sol e trabalhar até escurecer, que conseguia tomar decisões difíceis, que conseguia liderar outras pessoas mesmo sem experiência, que conseguia ser mãe, trabalhadora, agricultora, tudo ao mesmo tempo.
Estava descobrindo uma versão de si mesma que nunca tinha tido chance de existir na cidade, presa em um apartamento pequeno, sem perspectivas. Aqui, mesmo com todas as dificuldades, ela se sentia viva. Os meninos também estavam mudando. Miguel tinha amadurecido muito, assumindo responsabilidades, ajudando com os irmãos menores e com pequenas tarefas na horta. Falava com orgulho sobre nossa plantação para qualquer um que quisesse ouvir. Rafael e Lucas, que antes eram pálidos e quietos no apartamento apertado de Belo Horizonte, agora estavam bronzeados pelo sol, correndo descalços pela terra, rindo alto, brincando com liberdade. Pedro, o bebê, estava crescendo saudável e forte, sempre no colo da mãe enquanto ela trabalhava, ou engatinhando pela terra sob o olhar atento de Miguel. 3 meses após chegarem ao rancho, 4 meses após a morte de Marcelo, veio a primeira colheita. O feijão estava bonito, os grãos cheios, saudáveis, de uma qualidade que surpreendeu até seu Manuel, que tinha décadas de experiência. Rosa, Zé Carlos e os outros colheram juntos, enchendo sacos e mais sacos de feijão. Foram mais de 300 quilos na primeira colheita. Zé Carlos tinha um primo que trabalhava na feira de Almenara, a cidade vizinha maior. Eles levaram a produção lá para vender. O feijão, por ser de qualidade excelente e produzido localmente, vendeu rápido. Rosa pegou sua parte do dinheiro, metade do total, conforme o acordo, e pela primeira vez em meses segurou uma quantia decente nas mãos. Eram quase R$ 2.000. Não era fortuna, mas era dignidade. Era suor transformado em alimento, transformado em dinheiro honesto. Era a prova concreta de que ela tinha feito a escolha certa. As lágrimas escorreram pelo rosto de Rosa quando ela contou as notas. Zé Carlos, ao lado dela, também estava emocionado com sua parte. A senhora conseguiu, ele disse, a voz embargada. Fez essa terra morta produzir. Rosa sorriu através das lágrimas. Não, nós conseguimos. Você acreditou quando podia ter desistido. Com aquele dinheiro, Rosa comprou roupas novas para os meninos, que estavam crescendo rápido. Comprou comida de verdade. Arroz, feijão, carne, frutas, leite. Comprou materiais de construção básicos para começar a consertar o rancho. Telhas para tapar os buracos no teto. Tinta para as paredes, cimento para o chão. Comprou também mais sementes para expandir a produção na próxima safra. Mas o verdadeiro tesouro estava por vir. As plantas especiais de Sebastião amadureceram algumas semanas depois da colheita do feijão. Eram leguminosas raras, altamente nutritivas, de uma variedade que Rosa não sabia nem pronunciar o nome. Os grãos eram maiores, mais coloridos, diferentes de tudo que ela tinha visto. Zé Carlos também nunca tinha visto nada parecido. Isso aqui pode valer muito, ele disse, mas precisa encontrar o comprador certo. Não dá para vender na feira comum. É produto especial. O primo dele, em Almenara, conhecia um distribuidor de produtos orgânicos e especiais em Belo Horizonte. Mandaram amostras das leguminosas de Sebastião, junto com uma explicação sobre a origem e as características nutricionais que estavam anotadas no caderno. Uma semana depois, receberam uma ligação. O distribuidor queria tudo que Rosa conseguisse produzir daquelas leguminosas e pagaria 3 vezes mais do que produtos convencionais. Estavam dispostos a fazer um contrato de fornecimento regular. Rosa não conseguiu acreditar quando Zé Carlos deu a notícia. As sementes que Sebastião tinha guardado por décadas, achando que talvez ninguém se interessaria, pensando que eram apenas uma experiência científica curiosa, eram, na verdade, um produto valioso, disputado no mercado de alimentação saudável e orgânica. O velho tinha estado décadas à frente de seu tempo. Com a confirmação do contrato, Rosa começou a planejar a expansão. Usou parte do dinheiro da primeira venda para comprar mais equipamentos de irrigação. Contratou mais vizinhos para ajudar, incluindo mulheres que estavam desempregadas. Dona Lourdes veio trabalhar 3 vezes por semana.
Uma jovem chamada Cíntia, mãe solteira com 2 filhos, também se juntou à equipe. Rosa ensinava tudo o que tinha aprendido no diário de Sebastião e na prática com Zé Carlos e seu Manuel. Compartilhava conhecimento, compartilhava as sementes especiais com quem quisesse tentar plantar em suas próprias terras, desde que tivessem acesso à água. E começou a oferecer acesso ao poço para alguns vizinhos próximos que queriam tentar reviver suas próprias propriedades. Água não deve ser monopolizada, ela dizia. Tem o suficiente para todo mundo. Essa generosidade criou algo inesperado. Comunidade. Pessoas que antes mal se falavam, derrotadas pela miséria e pela seca, começaram a trabalhar juntas, compartilhar recursos, ajudar umas às outras. Santa Rita do Cedro, o povoado que estava morrendo, com apenas 3 famílias resistindo quando Rosa chegou, começou a reviver. Famílias que tinham ido embora anos atrás começaram a voltar ao ouvirem as notícias. A escolinha rural, que tinha fechado por falta de alunos, reabriu. 6 meses após a chegada de Rosa, havia 15 crianças matriculadas, incluindo Miguel, Rafael e Lucas. Seu Geraldo perfurou mais 3 poços em propriedades vizinhas, seguindo as técnicas e mapas de Sebastião. Todos bem-sucedidos. A região começava a ter água novamente. E onde tinha água, tinha vida. As mudanças não eram só externas. Rosa tinha transformado completamente o rancho. Com a ajuda de Toninho, que era bom com as mãos, ela consertou as paredes, colocou telhas novas, construiu 2 cômodos adicionais, pintou tudo de branco e azul claro. Instalou painéis solares básicos, que um conhecido de seu Geraldo conseguiu barato, trazendo eletricidade pela primeira vez. Colocou canos e construiu um sistema de água encanada do poço até a casa. Montou uma cozinha funcional com um fogão a gás, uma geladeira pequena, armários organizados. Cada melhoria era uma vitória. Os meninos agora tinham camas próprias, em quartos arejados e limpos. Tinham roupas adequadas, comida farta, oportunidade de estudar. Miguel era o melhor aluno da escolinha, sempre curioso, sempre fazendo perguntas, sonhando alto. Quando eu crescer, quero estudar sobre plantas, que nem o bisavô do papai, ele dizia. Rafael gostava de desenhar e preenchia cadernos inteiros com desenhos das plantas, dos animais que via no rancho, da família. Lucas, o mais extrovertido, fazia amizade com todo mundo, sempre rindo, sempre brincando. Pedro já estava andando, explorando o quintal que agora tinha grama verde e árvores jovens que Rosa tinha plantado com esperança no futuro. Uma tarde, 7 meses após chegarem ao rancho, Rosa estava regando as plantas quando notou algo no canto da visão. Aproximou-se do velho pé de jabuticaba, aquele que estava seco e que ela tinha usado como referência para encontrar a caixa enterrada. E viu um broto novo, verde e vigoroso, nascendo da base do tronco velho. A árvore que todos achavam morta não estava morta, apenas dormente, esperando água, esperando cuidado, esperando alguém que acreditasse nela. Exatamente como a terra, exatamente como Rosa mesma. Ela ajoelhou-se e tocou o broto com delicadeza, as lágrimas escorrendo. Obrigada, Marcelo. Ela sussurrou para o vento, para o céu, para onde quer que o marido estivesse. Você me deu mais do que terra, me deu propósito, me deu uma chance de descobrir quem eu realmente sou. Naquela noite, depois de colocar os 4 meninos para dormir em suas camas confortáveis, no rancho agora acolhedor e cheio de vida, Rosa sentou-se na varanda que tinha construído na frente da casa. Uma varanda simples, com 2 bancos de madeira que Toninho tinha feito, mas era dela. Era seu espaço para respirar, para pensar, para sonhar. Ela olhou para o céu estrelado, tão mais claro e brilhante no interior do que nunca tinha sido na cidade. Pensou em tudo que tinha passado,
A dor avassaladora da perda, o desespero de não saber como alimentaria os filhos, a decisão louca de vir para o meio do nada seguindo uma carta misteriosa, os dias duros cavando terra dura sob o sol, as dúvidas terríveis, os medos que a acordavam de madrugada. Pensou em como tinha querido desistir várias vezes, especialmente naquelas primeiras noites no rancho abandonado, quando parecia que tinha cometido o pior erro possível. E pensou em tudo que tinha conquistado. Não era rica, provavelmente nunca seria. Não tinha luxos, não tinha carro, não tinha todos os confortos que as pessoas na cidade consideravam básicos. Mas tinha uma casa digna, tinha comida farta na mesa, tinha trabalho honesto que lhe dava orgulho, tinha uma comunidade que a respeitava e que ela tinha ajudado a reconstruir, tinha dado um futuro real para seus filhos, não apenas sobrevivência, mas oportunidade de crescer, estudar, sonhar. E tinha aprendido a maior lição de todas, aquela que Marcelo tinha tentado ensinar através da carta. Herança verdadeira não é o que você deixa guardado no banco. Não é dinheiro que acaba, não são coisas materiais que se desgastam. Herança verdadeira é conhecimento que se passa adiante. São oportunidades que você cria para quem vem depois. É força que você ensina através do exemplo. É esperança que você planta e que continua crescendo mesmo quando você já não está mais lá para ver. Marcelo não tinha deixado dinheiro. Teria sido mais fácil, mais rápido se tivesse, mas o dinheiro teria acabado. Ela teria gastado com aluguel, com comida, e em poucos meses estaria na mesma situação de desespero. Em vez disso, ele tinha deixado algo infinitamente mais valioso. Tinha deixado uma chance, tinha deixado terra, água escondida profunda esperando ser descoberta, sementes especiais carregadas de potencial e conhecimento cuidadosamente preservado. Tinha deixado ferramentas para que Rosa construísse o próprio futuro, em vez de simplesmente consumir o passado dele. E Rosa tinha agarrado essa chance com todas as forças que tinha. Tinha confiado quando parecia loucura. Tinha cavado quando estava exausta. Tinha plantado quando não havia garantias. Tinha persistido quando teria sido mais fácil desistir. Ela olhou para as estrelas e imaginou o marido lá em cima, olhando para ela, para os meninos, para o rancho que tinha ressuscitado. Imaginou-o sorrindo, orgulhoso. Nós conseguimos, amor, ela disse baixinho para a noite. Os meninos vão crescer com dignidade, vão ter oportunidades que a gente nunca teve, e eles vão saber que o pai deles foi o homem mais sábio e amoroso que eu conheci, porque ele não me deu peixes, me ensinou a pescar. O vento suave da noite trouxe o cheiro da terra molhada das plantas que tinham sido regadas no final da tarde, o perfume de vida, de crescimento, de futuro. Rosa fechou os olhos e sorriu, um sorriso de paz que ela não sentia há muito tempo. Ainda havia desafios pela frente, ela sabia. A vida não tinha ficado fácil subitamente. Haveria safras ruins, haveria problemas, haveria dias difíceis. Mas ela tinha provado para si mesma que era capaz, que conseguia enfrentar o impossível e transformá-lo em possível, que era mais forte do que jamais tinha imaginado. E tinha algo que não tinha no começo dessa jornada: esperança fundamentada. Não uma esperança vaga e desesperada, mas uma esperança baseada em trabalho concreto, em resultados visíveis, em comunidade construída. 1 ano após chegarem ao rancho, exatamente 1 ano após a morte de Marcelo, Rosa recebeu outra visita inesperada. Era o Dr. Antônio, o advogado que tinha entregue a carta original. Ele chegou em um carro alugado vindo de Belo Horizonte e ficou parado na entrada do rancho por longos minutos, simplesmente olhando ao redor, boquiaberto. O contraste com o lugar destruído que Rosa tinha descrito há 1 ano era chocante. Onde antes havia apenas terra seca e uma casa caindo aos pedaços, agora havia plantações verdes e viçosas, uma casa pintada e bem cuidada, crianças brincando no quintal. Rosa estava na horta,
colhendo tomates, quando percebeu a presença dele. Levantou-se, limpando as mãos no avental. Doutor Antônio. O advogado caminhou até ela, ainda processando o que via. Rosa, é a senhora mesmo? Ela sorriu, consciente de como devia estar diferente. Estava bronzeada pelo sol, com o cabelo preso em um coque prático, roupa simples de trabalho, botas de borracha. Nada a ver com a mulher pálida e desesperada que ele tinha encontrado um ano atrás. Sou eu, doutor. O que o traz aqui? Ele balançou a cabeça, incrédulo. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Quando Marcelo me pediu para guardar aquela carta, para entregar se algo acontecesse, eu achei que ele estava louco. Um rancho abandonado no meio do nada? Como isso ajudaria uma viúva com 4 filhos pequenos? Achei que ele estava sendo cruel, na verdade. Rosa sentiu o peito apertar ao ouvir o nome do marido. E o que o senhor acha agora? O doutor Antônio olhou ao redor novamente, observando as plantações, a casa restaurada, os meninos saudáveis brincando. Acho que ele conhecia a senhora melhor do que eu jamais poderia. Sabia que se desse dinheiro, acabaria rápido, seria gasto em necessidades imediatas e em poucos meses não teria sobrado nada. Mas se desse uma oportunidade, se desse ferramentas e conhecimento, a senhora construiria algo duradouro. As lágrimas encheram os olhos de Rosa, mas eram lágrimas felizes. Ele me conhecia melhor do que eu mesma, me deu a chance de descobrir do que eu sou capaz. O advogado tirou um envelope do bolso interno do paletó. Marcelo também me pediu para entregar isto exatamente 1 ano após a primeira carta. Disse que a senhora ia precisar e que eu saberia quando era a hora certa. Rosa pegou o envelope com mãos que tremiam levemente. Reconheceu imediatamente a letra de Marcelo no exterior. Para Rosa, com todo o meu amor. 1 ano depois. Ela abriu com cuidado, sentindo o doutor Antônio desviar o olhar respeitosamente para dar-lhe privacidade. Dentro havia uma foto deles no dia do casamento, jovens e sorridentes, cheios de sonhos e esperanças, e uma carta dobrada. Rosa desdobrou a carta e começou a ler. Rosa, meu amor, se você está lendo isso, significa que faz 1 ano. 1 ano desde que parti, 1 ano desde que você recebeu a primeira carta. Espero de todo o coração que tenha conseguido. Espero que tenha acreditado em mim mesmo, quando parecia loucura. Espero que tenha ido até o rancho, que tenha encontrado a caixa do vovô Sebastião, que tenha descoberto a água. Espero que nossos filhos estejam crescendo fortes e felizes, com terra sob os pés e céu sobre as cabeças. Sei que você deve ter me odiado muitas vezes durante esse ano. Deve ter achado que eu estava sendo cruel, deixando você em uma situação tão difícil. Deve ter querido desistir 1000 vezes. Eu sinto muito por cada lágrima que derramou, por cada noite difícil, por cada momento de dúvida. Mas eu te conhecia, Rosa. Conhecia sua força, mesmo quando você não conhecia. Sabia que se eu deixasse dinheiro, você seria cuidadosa, faria durar o quanto pudesse, mas eventualmente acabaria. E então estaria de volta à estaca zero, sem mim, sem recursos, sem futuro. Não podia deixar isso acontecer. Quando descobri o rancho do vovô Sebastião, quando li o diário dele, quando entendi o potencial que havia ali, soube que tinha encontrado a resposta. Não uma solução fácil, mas uma solução verdadeira, uma oportunidade de você construir algo permanente, algo que ninguém poderia tirar de você. Queria estar aí com vocês, queria ser eu a cavar o poço, a plantar as sementes, a ver nossos filhos crescerem naquela terra. Mas a vida não dá garantias. Meu trabalho na estrada era perigoso, eu sempre soube. Por isso preparei tudo, deixei as instruções, me certifiquei de que você teria as ferramentas necessárias. Agora, 1 ano depois, espero que tenha percebido. Você não precisava de mim para sobreviver. Você só precisava de uma chance, e você é capaz de qualquer coisa, Rosa. É a mulher mais forte que conheci, mesmo que nunca tenha visto isso em si mesma.
te amo eternamente. Cuida dos nossos meninos. Ensina a eles que herança de verdade não é dinheiro, é caráter. Não é o que você recebe, é o que você constrói. E nunca esqueça, você é capaz de qualquer coisa que colocar na cabeça. Sempre seu, Marcelo. Rosa leu a carta 3 vezes, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto agora. O doutor Antônio esperou pacientemente, fingindo observar as plantações. Quando Rosa finalmente conseguiu falar, a voz saiu embargada. Ele tinha razão, sobre tudo. Marcelo era um homem bom, o advogado disse suavemente. E a senhora é uma mulher extraordinária. Honrou a memória dele da melhor maneira possível. Depois que o doutor Antônio foi embora, Rosa voltou para casa. Encontrou os 4 meninos no quintal. Miguel estava ensinando Rafael a amarrar os cadarços dos sapatos novos. Lucas brincava com um carrinho de madeira na terra. Pedro, que agora tinha 1 ano e meio e andava firme, corria atrás de uma galinha que tinha se soltado do galinheiro que Rosa tinha construído no mês anterior, rindo alto. Rosa parou e simplesmente observou a cena, gravando na memória. Aquele era o verdadeiro tesouro. Não a terra, não as colheitas, não o dinheiro que estava começando a acumular. Era aquilo. Seus filhos, felizes, saudáveis, crescendo em um lugar onde tinham espaço para correr, ar puro para respirar, comida farta para comer, oportunidades para sonhar. Era a comunidade que tinha renascido ao redor dela. Seu Geraldo, que vinha toda semana tomar café e brincar com as crianças, preenchendo o vazio que seus próprios filhos ausentes tinham deixado. Zé Carlos, que tinha se tornado um amigo verdadeiro e um parceiro de trabalho confiável. Dona Lourdes, que era como uma avó para os meninos. Todos os vizinhos que agora trabalhavam juntos, compartilhando a abundância que a água tinha trazido. Era saber que tinha honrado a memória de Marcelo da melhor maneira possível, não chorando eternamente a perda, mas construindo com as ferramentas que ele tinha deixado. Não desperdiçando o presente que ele tinha dado, mas multiplicando-o. Rosa entrou na casa e pendurou a foto do casamento na parede da sala, ao lado de fotos recentes das crianças. Olhou para o rosto jovem de Marcelo na imagem, para aquele sorriso que ela conhecia tão bem. Você me deu tudo, ela sussurrou. E eu prometo que vou continuar construindo, pelos nossos meninos, por você, por mim, pela comunidade toda. Vou honrar seu presente todos os dias. O sol da tarde entrava pela janela limpa, iluminando a sala simples, mas acolhedora. Havia um sofá confortável que Rosa tinha conseguido comprar usado, uma mesa de madeira onde faziam as refeições, prateleiras com livros da escolinha e brinquedos dos meninos, um tapete colorido no chão. Do lado de fora, o som das crianças rindo misturava-se com o canto dos pássaros e o sussurro do vento nas folhas das plantas que cresciam por toda parte. Rosa respirou fundo, enchendo os pulmões com aquele ar que cheirava a terra boa, a trabalho honesto, a recomeço. Aquele rancho que todos chamavam de amaldiçoado tinha se transformado no lar mais abençoado que ela poderia imaginar. Porque não eram as paredes que faziam um lar. Era o amor que você colocava nele. Era o suor que você derramava na terra. Era a esperança que você plantava todos os dias e regava com dedicação incansável. Marcelo tinha plantado essa esperança no coração dela através daquela carta misteriosa, daquelas instruções que pareciam loucura completa. E Rosa tinha regado com trabalho brutal, com lágrimas de desespero e de alegria, com determinação que ela nem sabia que possuía. Agora, finalmente, estava colhendo os frutos. E eles eram mais doces do que ela jamais imaginou que pudessem ser. À noite, quando colocou os meninos para dormir em suas camas confortáveis, Miguel fez uma pergunta que não fazia há meses. Mãe, o papai está orgulhoso da gente? Rosa sentou-se na beira da cama e acariciou o cabelo do filho. Está, meu amor, muito, muito orgulhoso.
Tudo que temos aqui, tudo que conquistamos, é porque ele nos amava o suficiente para deixar não o que era fácil, mas o que era certo. Miguel pensou por um momento, os olhos inteligentes processando. Quando eu crescer, vou ser que nem ele. Vou cuidar da minha família que nem ele cuidou da gente, mesmo depois de ir embora. Vou deixar coisas boas para eles. Rosa sentiu o coração transbordar de amor e orgulho. Abraçou o filho com força. Você já é que nem ele, meu amor. Você já cuida dos seus irmãos, já ajuda aqui, já tem um coração bom. Seu pai estaria muito orgulhoso do homem que você está se tornando. E de você também, mãe. Ele ia estar orgulhoso de você. As palavras simples do menino de 8 anos atingiram Rosa em cheio. Ela não conseguiu segurar as lágrimas. Obrigada, filho. Isso significa muito para mim. Depois que todos dormiram, Rosa saiu para a varanda e olhou para a imensidão da noite. As estrelas brilhavam intensas no céu limpo do interior, formando constelações que ela tinha aprendido a reconhecer durante aquele ano. Pensou no futuro. Daqui a alguns anos, Miguel provavelmente iria para a universidade estudar agronomia, como ele já dizia que queria. Ela estava guardando dinheiro para isso, cada mês separando uma parte. Rafael falava em ser professor, queria ensinar outras crianças. Lucas ainda era muito novo para saber o que queria, mas demonstrava interesse em construir coisas, sempre mexendo com madeira e ferramentas. Pedro mal tinha começado a falar, mas já mostrava uma personalidade forte e determinada. Todos teriam chances, oportunidades que ela e Marcelo nunca tiveram. Uma base sólida, construída sobre terra boa e trabalho honesto. Daqui a alguns anos, talvez aquela região toda tivesse revivido completamente. Já havia sinais. 5 propriedades vizinhas agora tinham poços funcionando, seguindo o modelo de Sebastião. Famílias estavam voltando. A escola tinha quase 30 alunos agora. Uma pequena cooperativa agrícola estava sendo organizada, com Rosa como uma das fundadoras. Havia conversas sobre trazer um posto de saúde para a vila. Vida estava retornando a um lugar que todos tinham dado como morto. Daqui a alguns anos, quando contassem a história de Santa Rita do Cedro, de como o povoado quase fantasma tinha ressuscitado, o nome de Rosa estaria lá. Não como heroína, não como santa, mas como uma mulher trabalhadora que fez o que precisava ser feito, que acreditou quando podia ter desistido, que plantou quando podia ter fugido, que construiu quando podia ter se entregado ao desespero, e o nome de Marcelo estaria lá também, como o homem que amou tanto sua família, que planejou o futuro deles, mesmo sabendo que talvez não estivesse presente para vê-lo, que deixou não coisas, mas possibilidades, que entendeu que a maior herança é dar às pessoas que você ama as ferramentas para construírem seus próprios caminhos. Herança, Rosa finalmente entendia em sua totalidade, não era sobre o que você deixava quando morria. Era sobre o que você plantava enquanto vivia, sobre as sementes que você colocava na terra, literais e metafóricas, que continuariam crescendo por gerações. Marcelo tinha plantado sementes de esperança, de conhecimento, de oportunidade, e essas sementes tinham brotado em solo fértil, regadas pelo trabalho de Rosa, e agora eram árvores fortes que dariam sombra e frutos para muitos. Rosa olhou para o pé de jabuticaba jovem, que crescia vigoroso onde antes estava apenas o tronco seco. Em alguns anos, daria frutos. Os meninos poderiam comer jabuticabas colhidas da árvore que o bisavô de Marcelo tinha plantado décadas atrás. Continuidade, legado, família se estendendo através do tempo. Obrigada, ela disse mais uma vez para as estrelas, para onde quer que Marcelo estivesse, por acreditar em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesma, por me dar a chance de descobrir quem eu realmente sou, do que sou capaz, por me mostrar que o maior tesouro
não é o que você encontra enterrado, mas o que você constrói com suas próprias mãos. O vento soprou suave, balançando as folhas das árvores jovens, fazendo a água no tanque de irrigação ondular levemente. Rosa sentiu, só por um momento, como se fosse um abraço, como se Marcelo estivesse ali, invisível, mas presente, dizendo que sempre estaria cuidando, protegendo, torcendo por ela e pelos meninos. Não fisicamente, não de forma que ela pudesse ver ou tocar, mas de todas as maneiras que realmente importavam. Rosa entrou em casa, fechou a porta cuidadosamente, apagou as luzes e deitou-se na cama confortável que tinha conseguido comprar com o dinheiro das colheitas. Pela primeira vez em mais de um ano, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem preocupações, sem acordar sobressaltada no meio da noite. Dormiu o sono de quem sabe que fez o melhor que podia, de quem transformou tragédia em triunfo, de quem pegou cinzas e construiu algo bonito com elas, de quem provou que o amor verdadeiro deixa raízes tão profundas que continuam alimentando a árvore mesmo depois que o tronco já não está mais lá fisicamente. No dia seguinte, Rosa acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela. Ouviu os meninos começando a acordar nos quartos ao lado. Levantou-se, foi até a cozinha e começou a preparar o café da manhã. Pão caseiro que Dona Lourdes tinha ensinado a fazer, leite fresco da vaquinha que tinham conseguido comprar no mês anterior, ovos das galinhas do quintal, frutas da pequena horta. Comida simples, mas farta e honesta. Enquanto preparava a comida, olhou pela janela e viu o sol nascendo sobre as plantações verdes, iluminando tudo com aquela luz dourada especial da manhã. Viu as galinhas ciscando, a vaca pastando, os pássaros voando. Viu vida, abundância, futuro e sorriu. Tinha muito trabalho pela frente hoje. As plantas de quiabo precisavam de atenção. Tinha uma reunião com outros agricultores da cooperativa à tarde. Precisava levar Pedro para a pesagem no posto de saúde improvisado, que funcionava uma vez por semana na igreja. Mas era trabalho que tinha significado. Era uma vida que tinha propósito. Miguel apareceu na cozinha, esfregando os olhos ainda com sono. Bom dia, mãe. Bom dia, campeão. Dormiu bem? Dormi. Sonhei com o papai. Rosa sentiu o coração apertar, mas manteve o sorriso. E o que você sonhou? Que ele estava aqui, olhando a gente, e estava sorrindo. As lágrimas encheram os olhos de Rosa, mas eram lágrimas boas. Eu acho que ele está sempre olhando a gente, filho, e com certeza está sorrindo. Miguel sorriu também e foi ajudar a colocar a mesa, como fazia todas as manhãs. Esse era o cotidiano deles agora. Simples, trabalhoso, mas cheio de significado. Em poucos minutos, os 4 meninos estavam sentados à mesa, comendo, conversando, rindo. Rosa observou cada um deles. Miguel, sério e responsável além de seus 8 anos. Rafael, criativo e sensível. Lucas, bagunceiro e carinhoso. Pedro, ainda bebê, mas já mostrando personalidade forte. Cada um diferente, cada um especial, cada um carregando um pedaço de Marcelo e um pedaço dela. O futuro estava ali, naqueles 4 meninos, e era um futuro brilhante, construído sobre fundações sólidas de trabalho, conhecimento, comunidade e amor. Depois do café, Rosa saiu para começar o dia de trabalho. Passou primeiro pelo pé de jabuticaba jovem, como fazia toda manhã, verificando se estava crescendo bem. Tocou as folhas verdes com carinho. Continua crescendo, ela sussurrou. Você representa tudo isso aqui. Morte transformada em vida. Fim transformado em começo. E então foi para as plantações. Para mais um dia de trabalho duro, mas satisfatório. Mais um dia construindo o legado que Marcelo tinha começado. Mais um dia honrando a memória de Sebastião, o velho que tinha sonhado com aquela terra produzindo e que agora, décadas depois, tinha seu sonho realizado através das mãos de uma neta que ele nunca conheceu. Mais um dia provando que herança verdadeira não é o que você guarda,
mas o que você planta. Não é o que você acumula, mas o que você semeia. Não é o que você deixa para trás, mas o que você inspira a crescer. E Rosa, a viúva pobre que tinha se mudado para um rancho velho esquecido por ordem do seu marido falecido, continuava semeando. E se você chegou até aqui, até o final desta história de Rosa e seus 4 filhos, espero que ela tenha tocado seu coração tão profundamente quanto tocou o meu ao contar. A história de Rosa nos ensina que as maiores heranças não são materiais. Elas são lições, oportunidades, conhecimento e a força que descobrimos ter quando a vida nos empurra para situações que parecem impossíveis. Ela nos mostra que, às vezes, o que parece o pior momento da nossa vida pode ser o começo de algo extraordinário, se tivermos coragem de acreditar e trabalhar. Rosa poderia ter desistido dezenas de vezes, poderia ter voltado para Belo Horizonte derrotada, mas ela escolheu confiar, escolheu cavar, escolheu plantar, escolheu construir e transformou um rancho amaldiçoado em um lar abençoado. Se essa história te emocionou, se ela te inspirou de alguma forma, por favor, deixe seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias reais de superação como esta. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora para não perder as próximas histórias que vou compartilhar com vocês. Tem muita gente como Rosa no Brasil, superando dificuldades inimagináveis, construindo futuros com as próprias mãos, provando todos os dias que somos capazes de muito mais do que imaginamos. E essas histórias merecem ser contadas. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Sua presença, seu tempo, sua atenção significam muito. Até a próxima história. E lembre-se sempre, você também é capaz de qualquer coisa. Às vezes, só precisa de uma chance, de coragem para acreditar e de determinação para não desistir. Boa sorte na sua própria jornada.